Boa tarde a todas e a todos. Uma alegria trazer um abraço lá das Minas Gerais, aqui para Brasília. Eu sempre reclamo com o Juscelino Kubitschek que ele podia ter feito Brasília lá do lado de Belo Horizonte, que estava mais perto para nós, né? E aí, ou talvez mais para o litoral, porque a gente já emendava Minas Gerais com o Espírito Santo, que é um sonho dos mineiros ali, para a gente, que é só o que está faltando, né? Mas é sempre bom vir para o Cerrado, é sempre bom encontrar os amigos. Vocês estão tudo bom, né? Então vamos treinar um mineirês. Vocês têm que responder sim, bom. Vocês estão tudo bom? Aí, bom também. Nossa proposta aqui hoje, agradecendo a Carol, agradecendo a todos os amigos do MOVE, é falar um pouquinho sobre evolução social e altruísmo, na ideia de que há espécies múltiplas, uma biodiversidade de histórias de vida na Terra, para além então da espécie humana. E assim nós queremos passar o nosso olhar para essa biodiversidade e o quanto isso também serve de lições para nós. Como foi colocado, eu sou um pesquisador em genética, especificamente mas na área de genética da conservação de abelhas ameaçadas de extinção. Então vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho de abelhas também. Mas nessa ideia, esse é o objetivo aqui do nosso momento, que a gente possa fazer uma análise, um olhar para esse caminho da fraternidade, olhando tanto para as questões individuais, porque há espécies cujos genes atuam de forma a fortalecer o indivíduo, a luta pela sobrevivência, como vocês certamente já ouviram em algum momento, se a biologia não ficou muito longe da vida de vocês, né? A luta pela sobrevivência, seleção natural, até essa ideia do altruísmo que perpassa desde a seleção de grupo, aquelas ações que nós fazemos em benefício dos nossos parentes, e numa proposta de um altruísmo verdadeiro para uma sociedade ou por uma sociedade multiespécies, em que toda a biodiversidade se inclua também neste nosso grupo, para além do nosso grupo humano. Num aspecto, então, de que nós podemos trazer este olhar de consideração moral dos animais não humanos. Porque hoje nós sabemos, com a ciência, que os animais são conscientes. Todos os animais que têm um sistema nervoso organizado, eles apresentam consciência. O que é isso? É a sua capacidade de perceber o mundo, de sentir medo, de sentir alegria, de sentir frustração, a sua capacidade de perceber o seu espaço, a sua profundidade e o que está acontecendo ao seu redor. Mais do que a senciência é a capacidade de sentir simplesmente algo que está lhe acontecendo, calor, frio, sensações, né? A consciência dá aos animais essa percepção do seu ambiente e, portanto, a capacidade de sentir dor, de sentir sofrimento. E a doutrina espírita, ela nos traz ainda um complemento, que os animais também têm a alma que encarna nesses animais. Ora, se a alma encarna também nos animais, esses animais estão vivenciando experiências espirituais. Independente se nós estamos aqui tratando de termos como princípio espiritual, princípio inteligente, espírito, não é objetivo nosso, nesse momento, fazer discussões epistemológicas a respeito de qual a definição ou a abrangência do termo espírito, mas considerando que há 3 elementos, então, no universo, como propõe Allan Kardec na sua questão de número 27 do Livro dos Espíritos, que há Deus, Espírito e Matéria, portanto há espíritos encarnam, e se espíritos encarnam, eles estão vivendo não só na experiência humana, também na experiência animal, vivências espirituais, colhendo ali vivências espirituais, é como nós gostaríamos de conversar um pouco hoje. Quando colocamos este caminho de fraternidade, do individualismo ao altruísmo verdadeiro,
Nós não queremos colocar aqui uma visão tipológica, uma visão teleológica da evolução. Porque a evolução biológica, como proposta por Darwin, ela não traz a ideia de teleologia ou de finalismo, como trabalha a ideia evolucionista na codificação kardeciana da progressão do espírito. Então, essa ideia de que o espírito progride, quando a gente fala a evolução do espírito, nós estamos colocando uma ideia de superior e inferior dentro das experiências de caminho deste espírito. Na biologia, a evolução não é teleológica, não é finalista, ou seja, o homem não é uma espécie mais evoluída do que uma abelha. A abelha também tem o seu processo evolutivo, aliás, um processo evolutivo muito mais rico em tempos, se nós formos assim considerar. As espécies de abelhas, como nós conhecemos hoje, surgiram há aproximadamente 120 milhões de anos atrás. Enquanto nós, seres humanos, temos uma história de aproximadamente 300 mil enquanto Homo sapiens, de 6 milhões de anos a partir da separação do nosso ancestral comum mais recente com os atuais chimpanzés, pegando então toda a linhagem dos ardipitecíneos, dos australopitecíneos, até as linhagens de hominídeos. Então, nessa visão multiespécie, nós estamos olhando para uma evolução que não considera superiores e inferiores, trazendo a mesma ideia darwiniana de processo, em que evolução é mudança, em que evolução é trazer para a história daquela espécie novidades, e aquelas novidades trazem experiências. Talvez nós possamos olhar um pouco também nesse sentido para as espécies animais não humanas, porque se ali há espíritos, portanto, colhendo experiências espirituais. Então é um pouco nesse caminho que nós vamos conversar hoje. Quando nós olhamos para o comportamento animal, nós vamos observar basicamente um dualismo entre individualismo, competição, altruísmo e cooperação. É bastante comum dos mamíferos, aqui eu coloquei, isso tem apontador? Acho que não, ninguém usou até agora, né? Ah, tem, ó. É bastante comum aqui dos mamíferos a disputa num aspecto mais individualista. Ali há uma seleção de genes para competição. O macho compete pelo território, compete pela alimentação, pela oportunidade de se reproduzir com as fêmeas, né? Mas nós temos também altruísmo ou apresentação de comportamento em que, com o custo para mim, eu beneficio o meu grupo. Então, uma cooperação, um favorecimento de grupo, como nós vamos observar em todas as espécies sociais. As que nós conhecemos mais, as espécies de formigas, abelhas, vespas, são os himenópteras, né, para aqueles que são da biologia, e incluindo também outros grupos, como o grupo humano, pelo menos Homo sapiens, como uma espécie social. Então nós vamos observar que esse individualismo, que já foi tratado aqui no aspecto social, ele também está presente nos nossos genes, como força selecionadora daquele comportamento que vai me trazer benefício, interesses pessoais. Mas nós temos também seleção de genes que vão nos trazer para a cooperação, para o favorecimento do grupo, porque vivemos num grupo, e essa vida em grupo exige determinados comportamentos, como o altruísmo. E aí já falamos aqui tentando fazer esse link da ciência com a ciência espírita para um olhar para além da espécie humana e o quanto nós conseguiremos, de alguma forma, incluir nas nossas considerações morais essa verdadeira fraternidade. Então nós queremos olhar para a palavra olhar, né? Um olhar para além da humanidade. Como nós estamos olhando para o mundo natural? Esse nosso olhar é um olhar exclusivamente individualista, esse nosso olhar é um olhar em que nós enxergamos o mundo natural como um recurso a ser explorado
e um recurso para manter o status ou manter a condição que nós estamos estabelecendo, como tem sido esse nosso olhar. Eu não sei se essa história é verdadeira, existem as anedotas aí pela internet, né? Eu ouvi isso desde muito cedo, ainda na mocidade, sou de berço espírita, passei por todo o caminho, meu avô já era espírita, minha mãe é espírita, e a primeira vez que eu vi foi numa palestra espírita, e depois nunca consegui certificar se de fato Olavo Bilac fez isso mesmo ou não, mas conta-se que um amigo queria vender, né, um sítio, e aí ele pediu o Olavo Bilac para escrever uma propaganda sobre aquele sítio, e aí o Olavo Bilac escreveu-se assim: vende-se a encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso alvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E colocou o anúncio no jornal. Um tempo depois, esse amigo encontrou-se com o Olavo Bilac, e o Olavo Bilac perguntou: e aí, conseguiu vender a casa? Eu disse: nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio, que coisa maravilhosa, nunca mais pensei em vender a minha propriedade, né? Ou seja, o olhar, né? Eu moro na roça, aí as pessoas olham, chegam e falam: não, mas que beleza essa casa, né? Tá tudo arrumadinho, o jardim, a horta. Gente, dá uma trabalheira, né? E aí as pessoas acham que a gente vai lá em Minas, a gente tem um pouco disso, né? Vou para a roça para descansar, né? Só o dono da roça que não descansa, porque a gente chega para capinar, para trabalhar, para limpar, tá tudo bonitinho, mas dá um trabalho manter aquilo, né? Meu professor doutorado, professor Lúcio, uma vez fui visitar o sítio dele, ele disse: sítio tem duas alegrias, quando você compra e quando você vende, né? Então, nesse sentido, é o olhar, é como nós estamos olhando para aquilo. O amigo de Olavo Bilac queria vender certamente porque estava custoso demais, como a gente diz em Minas, e ele acabou se convencendo a ficar com o sítio depois do olhar de Olavo Bilac daquilo. Bem, o olhar de Emmanuel para a natureza foi uma resposta dada por esse orientador espiritual à pergunta que lhe foi feita e escrita na questão de número 27 do livro Consolador: como devemos compreender a natureza? E responde Emmanuel: a natureza é sempre o livro divino onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, envolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Envolvendo é evoluindo, né? Evolvendo, ou seja, evoluindo nesse aspecto, progresso. Certamente que Emmanuel não vai achar ruim comigo, porque se ele é um bom espírito, ele não vai achar ruim com a gente, né? De eu acrescentar ali a escola de progresso espiritual do homem e das outras espécies também, porque as outras espécies também habitam esse planeta e serve para elas também de escola de progresso espiritual, e não só nós os homens. Mas olha que visão interessantíssima da natureza. A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. É uma visão coadunada por Caena, um espírito que dita o livro Canção da Natureza ao médium João Nunes Maia, quando no seu capítulo ela diz, em O Evangelho na Natureza, é o título do capítulo, ela diz: a natureza é o evangelho primitivo. Ou seja, se nós não tivéssemos nenhum livro escrito, se nós não tivéssemos nenhum templo, onde os povos antes do evangelho aprendiam sobre Deus, aprendiam sobre evangelho, na própria natureza. É em a natureza que nós vamos encontrar a ideia, em que nós vamos encontrar a sabedoria divina nos aspectos em que nós consideramos enquanto evangelho. Portanto, este evangelho também está acessível às almas dos animais, porque senão Deus só poderia ser conhecido para aqueles que sabem ler os livros nas línguas que nós escrevemos. E é certo então que os filhos da criação
se assim o consideramos, todos eles são merecedores de conhecerem o seu Pai e o conhecem no livro que ele escreve, a própria natureza. Então todas as espécies podem evoluir, progredir, ter experiências e ter acesso ao livro divino da vida, pois ele não está escrito em códigos humanos exclusivos ou em templos erguidos exclusivamente para a espécie humana, pois o próprio templo da natureza é a escola onde esse livro é lido e, portanto, pode ser acessado por todos, também não humanos. O olhar dos espíritos da criação em relação aos animais pode ser colhido em vários, aqui nós temos um tempo limitado, mas na questão 595, quando Kardec pergunta sobre o livre-arbítrio aos espíritos, eles respondem, contradizendo ou contrapondo a ideia até aquele momento de Descartes, de que os animais eram máquinas a serem estudadas, que os animais não são simples máquinas, como supondes, né? Então hoje nós conhecemos não só a realidade espiritual trazida pela doutrina espírita, para além dessa máquina biológica que antes se pensava, mas também o conhecimento acadêmico, científico, de que os animais têm consciência, de que os animais têm vida, e essa vida é cheia de experiências. Então eles são muito mais que máquinas. A alma que reencarna, como inscrito na 597, haverá neles algum princípio independente da matéria? Questiona Kardec, e os espíritos da codificação respondem que há e que sobrevive ao corpo. Portanto, uma alma e uma alma imortal. E também na questão 132, se essa alma é uma alma imortal, assim como para nós a finalidade da encarnação é pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação, nós podemos transmitir ou transportar este mesmo conceito para os animais. A finalidade da encarnação desta alma, como é a nossa, também é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Tanto que, se nós aqui estamos usando a palavra criação e trouxermos para a biologia a palavra de biodiversidade, evolução, seleção natural, os animais estão ali também vivendo a sua experiência, e as plantas e todas as demais espécies, oferecendo com a sua vida, cada um deles, o seu cadinho nessa interdependência em que todos comungamos. Porque nós respiramos pelo oxigênio que é produzido no processo respiratório das plantas. A planta não está nos oferecendo oxigênio, ela não está nos dando nada, ela está vivendo, ela está enfrentando a sua parte na obra da criação. Mas o produto da sua fotossíntese é o oxigênio que nós respiramos. Então assim nós sobrevivemos por essa interdependência. As abelhas, que são os seres mais extraordinários do universo, não sei se existem outros seres fora do planeta, mas certamente as abelhas são esses seres. Elas fazem uma função ecossistêmica em que a polinização garante a visitação às flores, garante a produção das sementes, a produção dos frutos. Os frutos, contendo as sementes, garantirão a sobrevivência, a reprodução das espécies vegetais, as angiospermas, as plantas com flores. Esses frutos são o alimento dos pequenos animais. Os pequenos animais na cadeia natural é o alimento dos grandes animais. E assim vejamos que nós temos dentro de um ciclo um serviço, uma função ecossistêmica. A abelha não está nos dando nada, ela está lá colocando, enfrentando a sua parte na obra da criação, buscando o seu alimento. Mas, como consequência disso, os benefícios que todas as outras espécies podem colher da sua função. Por isso, a encarnação tem as suas finalidades. E essa vida é o palco de evolução espiritual para todas estas almas, como coloca o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e também André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Então é sob esse olhar
um olhar de biodiversidade, um olhar de vida rica que nós temos no nosso planeta, que também nós vamos observar que experiências espirituais estão sendo vividas desde um individualismo, como nós colocamos, em que a seleção natural, a luta pela sobrevivência, promove o fortalecimento do mais forte, ou seja, aquele que consegue se impor com a sua força, nem sempre a sua força, muitas vezes a sua habilidade, não é? A águia que está voando e consegue enxergar o alimento que está lá. Imagina uma águia míope, coitadinha, não ia enxergar nada, não se alimentaria, não é? Então há uma seleção natural para aquelas características que promovem essa sobrevivência, com o favorecimento do mais forte, mas não é o mais forte em força, em luta, na habilidade, na capacidade de sobrevivência, como nós dizemos na biologia, de sobrevivência diferencial e reprodução diferencial. Mas há também genes para a socialidade, né? Há uma discussão em relação a essa questão. É um gene, são vários genes, certamente os sociobiólogos, os biólogos da socialidade, tem uma defesa de que certamente não é um gene, mas há genes que envolvem todos os comportamentos que favorecem o que nós chamamos de altruísmo. O altruísmo é a cooperação, o altruísmo é o favorecimento do grupo, selecionando características e comportamentos que promovem a coesão do grupo. Porque se eu sou uma espécie social, uma espécie que vive em grupo, o grupo é tão importante quanto a minha própria sobrevivência, pois eu não sobrevivo se eu não estiver nesse grupo. Portanto, muitas vezes, um comportamento altruísta é aquele em que vai me custar alguma coisa ao meu individualismo, mas que vai favorecer o grupo. E favorecendo o grupo, favorece, obviamente, a todos os seus componentes. Então, nós vamos enxergar na natureza essas experiências sendo vividas. Na biologia, nós chamamos isso de altruísmo. Será que não podemos trazer como os mesmos conceitos de cooperação, fraternidade, ou que nós podemos usar enquanto palavras para as experiências espirituais que estão sendo colhidas ali e o quanto isso está favorecendo a história espiritual daquela alma que está passando por esse processo? Um dos aspectos mais interessantes do altruísmo, todos vocês conhecem, é o cuidado parental. O cuidado parental é aquele investimento para garantir a sobrevivência, no caso das espécies sociais, também garantir que se encaixe na sociedade em que aqueles indivíduos estão sendo cuidados. Então, uma mãe vai cuidar do seu filho, vai alimentá-lo, vai amamentá-lo durante um tempo, é o cuidado parental. As aves apresentam seu cuidado parental, fazendo seus ninhos, colocando ali o ninho num lugar que esteja protegido, depois trazendo comida. Veja quantas vezes ela vai e volta para trazer o alimento, é o cuidado parental. E das espécies sociais, garantir que aquele indivíduo ele se encaixe dentro daquela sociedade, porque vai ser ruim para ele se ele não se encaixar, ou se a sociedade não trazê-lo para dentro daquele grupo, né? Então, a nossa mãe humana vai ensinar para nós as boas regrinhas de conduta, a boa educação, não é isso? Então, na natureza nós percebemos isso também, as regras daquele grupo sendo passadas pelo cuidado parental. E esse altruísmo se manifesta em diferentes atos. O ato do altruísmo, ele é considerado altruísta quando beneficia quem o recebe, mas custa algo para quem o pratica. Ora, se eu estou fazendo algo, ainda que seja em benefício de um outrem, mas isso não me custa nada, esse não é um ato altruísta. Ele pode ser considerado como um ato de bondade, que também é importante, nós vamos falar daqui a pouco, para a coesão social. Mas o ato altruísta é aquilo que me custa algo. E ele vai desde o altruísmo em benefício da prole, ou seja, aquele altruísmo em que eu estou beneficiando o meu parente, o meu filho direto,
E, obviamente, quando eu garanto o sucesso do meu filho, eu estou garantindo o sucesso dos meus próprios genes. Estou garantindo o sucesso da minha herança genética, da minha herança familiar, para que os meus filhos sobrevivam. Em diferentes estratégias. Há animais que têm a estratégia de gerar muita prole, como tartarugas marinhas, por exemplo, que ovipõem lá centenas de ovos e depois ela não tem nenhum cuidado parental. Ela ovipõe e vai embora. E aí alguns indivíduos vão sobreviver, outros não vão sobreviver, mas ela garantiu a sua herança genética colocando uma prole muito grande, e aí alguns com sorte sobreviverão. Não houve o cuidado parental. Outras espécies já investem na qualidade do cuidado parental e têm poucos filhos, 1, 2 ou poucos em uma mesma ninhada. E aí o cuidado parental aumenta para garantir que aquele indivíduo sobreviva. E tantas vezes esse altruísmo custa algo para a mãe. Custa algo como a sua própria, ela vai deixar de trabalhar apenas para o seu alimento, tem que trabalhar para o alimento também da prole. Temos aí então cooperação, fraternidade, em outras palavras. Não vou discutir se isso é ou não é fraternidade, não é aqui o nosso objetivo, mas olhar para a natureza e ver como estes atos estão para além do olhar humano. As abelhas, novamente, tratamento preferencial dos parentes próximos, em que uma família extensa, ou seja, em que tem muitos membros. Nós vamos observar agora um favorecimento de irmãos, um favorecimento de primos, é especialmente o altruísmo que nós percebemos nas castas de insetos sociais. Porque os insetos sociais têm uma característica interessante: há uma rainha reprodutiva e outros milhares de indivíduos que deixam de se reproduzir. Uma colônia de Apis mellifera, por exemplo, tem em torno de 60 mil indivíduos dentro de uma colônia. E uma rainha reprodutiva. Somente ela está passando os genes para frente. Ora, como é que isso é herdado? Isso foi um problema para Darwin, porque essa ideia da seleção natural do individualismo, ou seja, da seleção do mais forte, como é que aqueles indivíduos que não se reproduzem são favorecidos? É o favorecimento de grupo nessas castas de insetos sociais. É o altruísmo, o tratamento preferencial dos seus parentes, porque as fêmeas que estão ali são irmãs, são filhas de uma mesma fêmea e às vezes até de um mesmo macho. E esse altruísmo vai também para aquele altruísmo que nós vamos observar entre membros do mesmo grupo social, que é o altruísmo muito comum em grupos sociais, como a espécie humana, como outros grupos, como ratos que são sociais, algumas espécies, que são sociais, que têm ali divisão de trabalho entre eles. Mas a espécie humana nos traz observações interessantes nesse altruísmo, em que muitas vezes eu vou ter que abrir mão, ou faço escolhas de abrir mão do meu desejo, da minha vontade, daquilo que é melhor para mim, em relação àquilo que é melhor para o grupo, em relação àquilo que é melhor para não só os parentes que estão ali, mas aquele grupo mais amplo, E assim os grupos vão aceitando novidades, pessoas que vêm de fora para além de seus genes, trazendo também cooperação para aquele grupo. O altruísmo em benefício da prole é muito comum mesmo em abelhas solitárias. Não sei se vocês conhecem um pouco de abelhas solitárias, mas existem cerca de 20 mil espécies de abelhas diferentes no mundo. Dessas, 85% são espécies solitárias, não são as espécies sociais como nós conhecemos. São espécies solitárias, no caso das abelhas. A fêmea constrói o seu ninho sozinha, ela não tem a cooperação de outras fêmeas. Então, uma espécie solitária, ela vai eclodir numa determinada época do ano. Essa aqui, por exemplo, nidifica no solo, ela escava no solo, outras escavam em madeira, como as mamangavas que vocês conhecem, Essa aqui, uma abelha coletora de óleo. E ali ela vai passar uma temporada da sua vida construindo células de cria e fazendo a oviposição para a nova geração, que ela nunca vai conhecer, porque ela morre antes da nova geração vir à eclosão. Então, olha o cuidado parental que ela está fazendo, por um indivíduo que ela nem
tem contato. Está gravado, obviamente, nos seus genes, no seu comportamento. Essa abelha coletora de óleo, ela voa, ela vai em flores que produzem óleo, como flores de malpighiace, por exemplo. Vocês conhecem acerola, certamente. Murici, aqui no Cerrado, é muito comum. Ela coleta um óleo nessa flor, aí ela junta esse óleo numa região cheia de cerdas da terceira perna, chamada de escopa. Olha a aula de biologia, hein? E assim, ela leva esse óleo, ela começa a escavar um túnel. E atrás, no abdômen da abelha, tem uma plaquinha chamada placa psidial, em que ela molha o túnel com esse óleo e vai batendo no túnel esse óleo, e vai criando como se fosse uma parede de impermeabilização para que o túnel não colabe. Então ela vai furando o túnel, vai impermeabilizando. Quando ela chega no final, temos algumas espécies 80 centímetros, 1 metro de profundidade, aí cada espécie tem o seu comportamento, ela constrói uma célula, que é como se fosse um potinho que ela mistura barro com esse óleo, construiu a célula. Dentro da célula ela voa, coleta pólen, traz, coloca pólen, voa, coleta néctar, traz, voa, coloca óleo, traz. E assim ela vai deixando ali uma reserva de alimento, e depois ela ovipõe, fecha aquela célula de cria e vai embora, garantindo com seu cuidado parental que quando a larva eclodir vai ter comida para ela. É igual mãe quando o filho fala que vai para a universidade, né? Todo filho que já passou pela universidade, nós estamos aqui na UNB, né? Quando vai para casa leva uma mala de roupa suja para a mãe lavar e volta com a mala de roupa limpinha, mas ele leva uma mala também vazia, que é para trazer uma marmitinha que a mãe preparou, né? Aquele monte de coisinha que a gente leva de casa, vai lá na despensa, não tem nem um biscoito, né? Um pãozinho, né? Uma coisinha que a gente... Aí leva aquele monte de coisa de casa, né? E as mães adoram, isso é o cuidado parental, né? O amor, né? Quando a gente sai de casa e fala que não está com fome, isso é um sacrilégio lá em Minas, gente. A mãe oferecer qualquer matulinha para você levar, e você fala assim, não, mas não estou com fome hoje. Você não gosta mais da minha comida? O que foi? Né? Então, há sempre um tanto de comida que a gente precisa levar para o cuidado parental com a prole. As abelhas também fazem isso. Nas espécies sociais, esse vídeo mostra uma espécie tecelã. Não sei se a luz aqui talvez não esteja muito boa, mas as espécies de formigas tecelãs, elas têm um comportamento muito interessante. Ali tem uma operária com uma larva na mandíbula, a larva da sua própria espécie. Essas espécies de abelhas, de formigas tecelãs, elas puxam com a mandíbula as folhas de uma árvore, olha como essa está fazendo, e está travando um pouquinho ali, né? Mas elas puxam as folhas, que elas fazem o ninho juntando folhas. E aí na emenda da folha, uma operária pega uma larva e vai tocando de um lado da folha e do outro lado da folha. Quando ela toca essa larva libera um fio de seda. E aí ela vai costurando a folha de um lado e do outro, de um lado e do outro, com os fios de seda. Olha, a gente vai observar esse comportamento ali, ó. Ela vai tecendo um fio de seda que vai segurando os ninhos, vai segurando as folhas, até fechar tudo aqui, né? Veja, é claro que eu não estou falando aqui que ela está pensando nisso, está tudo determinado geneticamente, não é? Mas é assim que a cooperação parece ir surgindo na natureza para a alma que está encarnando naquele corpo. Também o corpo oferecendo possibilidades de experiências espirituais, de cooperação, de fraternidade, de trabalho em grupo, etc. Então a gente vai ver uma rica forma de vida. Os animais não são meras máquinas e há inúmeras experiências que ali estão sendo cultivadas. Eu acho que eu não vou falar mais de abelha, mas me permitam falar só mais um pouquinho, só para vocês não me deixar entristecido. As abelhas sociais, né, têm sistemas de comunicação interessantíssimos. Essa aqui é a Apis mellifera, que vocês conhecem, são exploradas para a comercialização do mel, apresentando a dança do requebrado. Aqui, se vocês olharem, a abelha está vibrando o abdômen. E nisso ela entra na colônia. Quando ela localiza uma fonte de alimento, ela vai até a colônia e vibra o abdômen. A bundinha, se vocês quiserem assim chamar, né? Mas é um abdômen.
Nessa vibração, ela faz uma volta e faz outra vibração. Faz outra volta e faz outra vibração. Está travando um pouquinho, certamente por causa da internet. Mas lá, ó, uma vibração, uma voltinha. Uma vibração e outra. O ângulo que ela vibra indica para as outras abelhas qual é a direção daquele alimento em relação ao Sol. Ou seja, se ela fez essa vibração a 90 graus, quando a abelha sair da colônia, o Sol está ali, ela tem que voar num ângulo de 90 graus em direção ao Sol para localizar aquela fonte de alimento. Se aquela vibração foi num ângulo de 60 graus, a fonte de alimento está a um ângulo de 60 graus em relação ao Sol. E como o Sol é dinâmico, cada vez que a abelha vai lá e acha o alimento, ela volta e comunica novamente à abelha qual é a posição daquela fonte de alimento. E mais interessante, se uma dessas abelhas foram lá, olharam e que tem um inimigo natural, uma aranha, por exemplo, tecendo lá as suas teias e pegando abelhas, elas voltam para o ninho e começam a dar cabeçadas e vibrar na abelha que está comunicando a localização da fonte de alimento. Como que para dizer, para de informar que aquilo é uma fonte de alimento, porque lá há uma fonte de perigo. Então nós vamos vendo essa rica biodiversidade, não só de formas, mas de comportamento. E veja, nós falamos aqui de uma única espécie. Nós temos as espécies sociais aqui no Brasil, nós temos cerca de 200 espécies de abelhas, as chamadas abelhas sem ferrão, que talvez vocês conheçam, mandaçaia, jataí, uruçu amarela. Certamente a música já ouviram, né? Saliva doce, doce, mel, mel de uruçu. Então é uma espécie nativa brasileira que tem inúmeros comportamentos interessantíssimos. Bem, se eu ainda não convenci alguém aí a ser biólogo, acho que não vou conseguir mais, então feito está a minha propaganda para seguir a área da biologia e das ciências naturais. O cuidado parental é um dos responsáveis pela encefalização. Quando nós olhamos para a espécie humana e olhamos para a linha evolutiva de Homo sapiens, houve uma rápida encefalização em cerca de 1 milhão de anos entre o Homo habilis, que é a espécie em que nós vamos enxergar ali uma habilidade se desenvolvendo a partir dos nossos ancestrais australopitecíneos. 3 vezes maior é o volume cerebral do atual Homo sapiens e também do já extinto Homo neanderthalensis. Então nós vamos ver um rápido crescimento em pouco tempo, 1 milhão de anos para a evolução biológica é um nada. O que aconteceu nessa rápida encefalização? Depois nós podemos conversar mais a respeito disso. Mas várias teorias concordam que ali houve, primeiro, o bipedalismo, e esse bipedalismo favoreceu o cuidado parental, porque nós descendemos de espécies como os grandes primatas, que viviam em árvores, usavam também da braquiação e eram, portanto, um movimento em que as pernas e os braços eram utilizados na movimentação. Um bebê macaco, ele nasce já maduro, portanto ele consegue agarrar imediatamente as costas de sua mãe e consegue vir e amamentar. O bebê humano, ele é imaturo nesse aspecto, porque ele vai gastar vários meses de desenvolvimento até atingir a maturidade neural e motora que um bebê macaco já nasce com ela. Isso foi importante e interessante no desenvolvimento evolutivo humano, porque permitindo o nascimento prematuro, exigiu o cuidado parental. E a mãe agora pega esse neném e carrega no colo. E carrega no colo durante meses e meses, custando a ela o seu altruísmo, mas beneficiando o desenvolvimento cerebral pós-nascimento. Porque toda a rede neural, todo o crescimento encefálico, todo o desenvolvimento neurológico continua acontecendo no bebê, também na sua infância, porque então a gente até usa, essa medida aqui da cabeça para saber se a muleira do menino está crescendo, é assim, essa muleira está mole, é assim que a gente fala, para saber se ele está num desenvolvimento dentro daquilo que é esperado.
Portanto, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento neural, continua após o nascimento, promovendo e permitindo e favorecendo um desenvolvimento de um cérebro maior, porque o cérebro do tamanho que nós temos hoje não passaria pelo canal do parto desta mãe. Mas ela estando bípede, o bebê pode nascer prematuro, com uma cabeça menor, mole, que vai crescer depois, se desenvolver depois, mas o cuidado parental garante que aquele neném que está prematuro, que não consegue se virar sozinho, vai ser cuidado pela sua mãe. Então a gente vai vendo como é que esses aspectos, né, de altruísmo vão surgindo e evoluindo. Mesmo atos que não são altruístas, como atos de generosidade, ou seja, aqueles atos de atenção, de bondade, eles são importantes para a coesão do grupo, né? Assim também a ajuda mútua, ou seja, quando o indivíduo ajuda o outro, ele cria a expectativa de que ele também será ajudado. Isso favorece o grupo a se manter coeso e a força desse grupo. E nesse cérebro em desenvolvimento, o que tem que promove essas possibilidades de altruísmo, de empatia? Uma delas parece ser um neurônio específico que nós chamamos de neurônio espelho. Esse neurônio espelho, ele promove não só a espécie humana, como macacos também têm neurônios espelho, e há um desenvolvimento, esse neurônio foi descoberto na década de 90, para saber. Há também um similar em outras espécies que são capazes de ter essa interação, de interpretar essa interação do outro, de imaginar-se na vida do outro. Os neurônios espelhos foram descobertos na década de 90 pelo Giacomo Rizzonati, na Universidade de Parma, quando estudando macacos que pegavam um amendoim, era um neurônio que era ativado, e esse neurônio estava sendo estudado como sendo um neurônio motor. Mas, quando o pesquisador pegava o amendoim, também o macaco ativava o seu neurônio motor. Ou seja, a imitação do movimento que ele fazia também ativava aquele neurônio. Não só o ato de fazer, mas o ato de ver. Como tantas vezes, ao ver alguém bocejando, a gente boceja. Quando a gente olha para essa menina, eu fico imaginando, meu Deus, eu estou estudando os livros do Signati, o que eu vou fazer agora? Né? Então a gente sente o desespero só de olhar para a cara daquela menina, né? De querer fazer essa empatia que nós temos pelo outro, né? De sentir a dor do outro, de sentir o que o outro está sentindo. Olha no esporte, né? Quando vai fazer o gol, lá vai, de repente, e aí não deu, né? Não é nós não temos nada a ver com aquela pessoa, ele está vivendo a vida dela, mas a gente se emociona, a gente sente o que o outro está sentindo. Então, né, essa imitação que a gente faz, como essa menina que observou tantas vezes, né, a sua mãe ligando para a avó, ela pega o telefone. Ou esse garoto que, ao invés de curtir a sua vitória, ele está ali consolando os coleguinhas do time adversário que foram derrotados. Então é assim que a gente vai percebendo a existência de componentes biológicos que promovem, que favorecem ou que facilitam também a nossa convivência social. Aí eu queria fazer uma experiência com vocês. Vamos ver se o som vai sair. Sentiram a dor dela? A gente sente, né? Eu chorei quando eu vi isso na novela há tantos anos atrás, eu chorei na hora que eu estava montando a palestra, eu chorei aqui de novo. A gente sente a dor do outro. Mas esse outro ali é uma atriz que estava fazendo um papel, a gente sabe que a pessoa não está doente, ela estava representando uma personagem. Mas a gente não pensa, é só uma personagem fazendo Não, a gente sente a dor dela, a gente chora com ela, a gente se emociona com a dor daquela pessoa, né? E é assim que, da mesma forma, o neurônio espelho nos dá a possibilidade não só de sentir a dor do humano, como também do outro não humano. Seria uma pergunta a colocar para vocês. Será que eu sou capaz de adotar o ponto de vista do outro, um outro não humano, e sentir com ele também?
Então esse é o outro videozinho que eu quero passar para vocês. É rapidinho, ó. Me deram 5 minutos, eu vou terminar meu tempo. Esse macaquinho aí está tentando quebrar um coco agora. Muito bem, não preciso nem falar mais nada aí. Vocês torceram pelo macaquinho, não torceram? Tenho certeza que você vai dar conta, você vai conseguir. Alguém vai comer aquele coco que ele quebrou lá? Ele sequer ofereceu para vocês? Vocês estavam torcendo por um alimento que era de vocês? A gente torce pela vitória do outro, porque a gente sente o que o outro sente. A gente sentiu a frustração, né? Todo mundo aqui deitou lá, né? Poxa, né? Sentiu a frustração dele, estava difícil quebrar aquele coco, né? Então nós vibramos, nós torcemos, nós sentimos frustração e alegria. Se nós sentimos isso por um outro humano, por que não pelas outras espécies? As outras espécies não humanas. Esse é um comportamento que nós biólogos chamamos de altruísmo verdadeiro, ou aquele que vai para além de qualquer benefício pessoal. É o altruísmo genuíno, muito próprio da cultura, muito trazido pelas religiões, pela ética, né? Como a ética do bom samaritano, por exemplo, em que o bom samaritano ele não se perguntou quem era aquele que estava caído. O sacerdote, o levita passou de largo porque não reconhecia nele um seu próximo, porque ele não estava com as roupas que seria possível reconhecê-lo, nem não estava com os paramentos, era uma pessoa que estava nua, semi-morta. Eu não sei quem ele é, se eu tocá-lo eu me tornarei impuro. E assim o sacerdote passa de largo, o levita passa de largo, o samaritano não faz perguntas. Aliás, ele coloca a sua vida em risco, porque ele pega aquele homem caído, coloca sobre o seu transporte e vai até uma hospedaria dentro do território judeu. Ora, e se alguém judeu reconhecesse aquele parente e falasse assim: o que você fez com o meu parente? Por que meu parente está quase semi-morto aí, está nu, você roubou tudo? Ele poderia ter sido acusado de ter feito aquilo com aquela pessoa, mas ele não olhou para os riscos. Era um completo estranho. O altruísmo foi feito em benefício daquele estranho. Então, da mesma forma, nós estamos aqui olhando para outras espécies, não só para o altruísmo da seleção de grupo, que envolve honra, virtude, dever, para além então do egoísmo, da covardia, da competição, mas para esse altruísmo verdadeiro que eu coloquei como um objetivo então dessa minha fala aqui, por uma sociedade multiespécie, por essa consideração moral, que nos faz ter perguntas como essas, que já foram colocadas aqui, não é? Se eu amo um, por que eu como outros? E nessa seleção talvez incluir um termo novo aqui, uma seleção multiespécies, ou seja, em que o meu comportamento beneficie não só a mim enquanto indivíduo, ao meu grupo enquanto espécies, mas a todas as espécies, já que nós vivemos numa sociedade multiespécies. E é assim que a consciência animal vai trazendo a possibilidade dessas experiências espirituais de percepção do ambiente, profundidade, cores, sabores, reter experiência na memória, se colocar naquele lugar, se imaginar naquele lugar, sentir prazer, alegria, né? Vocês estão observando ali no vídeo várias relações de amizades entre um cachorro e um elefante, entre essa cracatua aí roubando o macarrão dos seus donos, dos seus tutores ali, para alimentar um cachorro, né? E todas essas amizades, essa dor, esse desconforto, esse medo, essa angústia que nós vamos observar em todas as espécies animais, portanto, uma consciência animal. É assim que, se nós temos o Cristo como uma figura exemplar de ética, que essa ética genuína possa ser olhada também dentro de nossa espécie, pois ele disse: eu vim para que todos tenham vida e para que a tenham em abundância. Ora, se nós tomarmos nas mãos do nosso Mestre e caminharmos com ele pela natureza, nós veremos os oceanos contaminados com ilhas de plástico e toda a vida ali gritando: eu quero viver, deixa-me viver. Se eu for olhar para o solo contaminado com os agrotóxicos, nós despejamos a nossa forma de cultivar aquilo que nós chamamos de alimento, nós vamos ouvir o grito do solo chamando e clamando: deixa-me viver.
Se eu caminhar pelas florestas combatendo incêndios, como tantos de nós fizemos nesses últimos tempos, em que as nossas florestas estão queimando enquanto os proprietários vigiam e cuidam apenas de suas benfeitorias, na floresta nós vamos ouvir os animais gritando, clamando por socorro, por aquilo que nós estamos impingindo a eles de dor e de sofrimento, e eles estarão gritando: deixa-me viver. Se eu caminhar pelos templos onde nós visitamos, nós não vamos observar senão mais do que vidas chamando: deixa-me viver. Se eu olhar para o meu prato, que eu me alimento todos os dias, e se esse prato ainda não traz ali uma alimentação sem dor, eu vou lembrar de todas aquelas almas que vivem exploradas, encarceradas, sacrificadas e assassinadas para satisfazer as nossas necessidades, não as nossas necessidades biológicas, mas aquelas de egoísmo, aquelas de desejos, aquelas em que nós olhamos apenas para nós, e essas espécies estarão gritando para nós: deixa-me viver. A natureza toda está aí. Nós temos uma casa comum de 1,2 milhões de espécies diferentes, e todas essas espécies clamam para nós: deixa-me viver. Muito obrigado.